Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta segunda-feira, aqui no Grupo Folha. Eu sou o Lucas Luquezzi para comandar mais uma edição, sempre de segunda a sexta-feira, trazendo as principais notícias do dia. Você é o nosso convidado a participar, enviando uma mensagem para sugerir alguma matéria ou entrevista, até mesmo comentar o que a gente estiver falando aqui, pelo 999715300, 999715300, além da nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube, para você que está acompanhando a gente por imagens. Minha gente, a gente está num mês em que estamos comemorando a criação da Lei Maria da Penha, 18 anos de criação da Lei Maria da Penha. E parece que está chovendo casos de violência contra a mulher, né? Hoje nós vamos falar sobre o caso e o desfecho desse caso, pelo menos o desfecho momentâneo, da situação envolvendo um candidato a prefeito na cidade de Bonfim, que foi acusado, denunciado inclusive para a polícia por ter agredido a namorada. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Tem também o comandante-geral da Polícia Militar investigado por suspeita de interferir no caso Surrão. E ainda sobre a questão de violência doméstica, violência contra a mulher, né? Teve também um caso em que um homem agrediu a esposa, ameaçou a família de morte, ainda tentou atacar os policiais, o valentão, né? Que situação, gente. É lamentável a gente trazer essas notícias. As pessoas, esses homens machistas, diga-se de passagem, não estão colaborando com a gente, né? De a gente poder trazer boas notícias aqui, mas eu acho que é profundamente necessário que a gente traga esse assunto à tona e a discussão para ver se as pessoas, os candidatos, especialmente dessa eleição municipal, tomem vergonha na cara e possam, de fato, propor, né, apresentar propostas para defender e para proteger todas as mulheres do nosso estado de Roraima, da nossa cidade de Boa Vista. Inclusive, eu estou aqui na companhia de uma mulher que é muito competente, que é a Adriele Lima, nossa colega de redação aqui do Grupo Folha. Desde já, desejar boas-vindas a você, Adriele. Oi, Lucas, é todo mundo que acompanha o Papo de Redação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse caso revoltante lá de Bonfim, mas eu quero começar o podcast de hoje falando de uma atualização aqui do caso Surrão, que também nós temos tratado ele como caso Jane Flávia, né, por conta das vítimas, né, desse caso. E é o seguinte, gente, a novidade é a seguinte: o desembargador estadual Ricardo Oliveira autorizou a abertura de um inquérito policial para investigar o suposto envolvimento do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Miramilton Goiano de Souza, com esse caso Surrão. O oficial, que tem foro privilegiado, foi citado pelo capitão da PM, Elton John da Silva de Souza, de 48 anos, que está preso pela suspeita de participar do assassinato dos agricultores Jânio Bonfim de Souza, de 57 anos, e Flávia Guilarducci, de 50, em um depoimento prestado à Polícia Civil. Na ocasião, Elton John relatou que no mesmo dia do crime teria ligado para o comandante da PM, que, por sua vez, teria lhe confirmado que já sabia do duplo homicídio e orientado para se desfazer do celular. Miramilton, segundo o capitão, nesse depoimento, não o pediu para se entregar às autoridades. No dia em que o depoimento foi revelado, o coronel disse ter recebido com surpresa as declarações de Elton John e negou todas as acusações. Miramilton esclareceu que na verdade, recebeu uma ligação do suspeito dias após o crime e não horas após, como o Elton John havia falado no depoimento. E que em nenhum momento da conversa, quando recebeu a ligação dias depois, o capitão lhe confessou qualquer crime. O coronel também negou qualquer orientação para que Elton se desfizesse do celular dele e destacou que assim que o áudio que registrou o assassinato foi divulgado, né, nas redes sociais e aqui na imprensa, e a suspeição do capitão foi apontada, defendeu a apresentação desse militar para as autoridades, até para expor a sua versão do caso. O comandante Miramilton também disse, na época, que tomou todas as ações em relação ao caso Surrão, que foram tratadas aí dentro dos canais institucionais apropriados, de forma a garantir que as investigações ocorressem de forma isenta e imparcial.
Lembrando também que o Ministério Público de Roraima está com esse inquérito policial desde o dia 8 de agosto, né, desde semana passada, e ainda não se manifestou nessa movimentação processual. Uma fonte da Folha nos informou que devem aí ser solicitados pelo Ministério Público, nessa investigação, a quebra de sigilo telemático, de dados, das comunicações telefônicas e até de localização do Miramilton. Há ainda a possibilidade de busca e apreensão em relação ao celular do comandante. Já em relação ao caso do governador, Ricardo Oliveira, que é o desembargador, também entendeu que o governador Antônio Denário, foi outro citado aí no depoimento do policial militar, é insuficiente para encaminhar o caso ao Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, o depoimento do Elton John a respeito, quando ele cita o governador nesse caso, é insuficiente para poder encaminhar esse caso ao Superior Tribunal de Justiça, que é a esfera competente para julgar os governadores, né, uma vez que o governador de Roraima tem foro privilegiado por conta da sua função. O Elton John relatou à Polícia Civil que 2 dias após supostamente ele ter ligado para o comandante-geral da PM, o irmão de Caio Porto, né, que é o principal suspeito desse crime, teria procurado Denário para conversar sobre essa situação, esse crime. Publicamente, o Denário já negou interferência no caso, disse que não compactua com nenhum tipo de ilicitude e que defende rigor na apuração de qualquer crime. Já em relação aos outros investigados, só que não tem aí foro privilegiado, o desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima também decidiu que a segunda vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar de Boa Vista é a responsável pelas investigações de réus sem foro privilegiado, que é o caso aí do Caio Porto e seu funcionário Davis Jesus Mundarães Vegas. Os 2 estão foragidos. O capitão Elton John, que já está preso, e 2 suspeitos que tiveram prisões convertidas em soltura, e também de um suspeito aí que teve a prisão convertida em prisão domiciliar. Seguimos aí acompanhando o transcorrer desse caso, né, que até então ficou há pelo menos um mês aí sem novidades, e a gente traz aqui novidades a respeito do caso Surrão, também conhecido como caso Jânio e Flávio. Muito bem, anunciei aqui a Adriele Lima no nosso podcast, e ela vai falar sobre mais um caso de candidato suspeito, denunciado aí por agressão à mulher. Infelizmente, tá virando moda, né, Adriele? Infelizmente. Então, Lucas, infelizmente, aí mais um caso aqui em Roraima desse crime que acomete aí muitas mulheres aqui na capital. Sim. Não só envolvendo candidatos, mas também outras funções, homens, né, batendo em mulheres. Pessoas comuns, de modo geral, né? Exatamente. Então, Lucas, a gente recebeu essa informação aí, estava circulando, na verdade, nas redes sociais durante o final de semana, Sim. de que Kélcio Bonfim, né, que como é mais conhecido, candidato a prefeito por Bonfim pelo partido PSDB, ele teria agredido a esposa dele, a companheira, na verdade, em uma noite aí durante esse final de semana. E a gente foi atrás das informações, e nós conseguimos aí detalhar que a situação foi registrada, né, a denúncia ela foi registrada na Casa da Mulher Brasileira, no dia 10, né, no sábado passado, né? Isso, sábado passado, dia 10. E aí o relato da vítima, da esposa, era de que o casal estava se preparando lá ali para deitar, os amigos, eles estavam reunidos com amigos, os amigos foram se deitar, eles também foram. E aí ela pediu para ele parar de mexer no celular, só que na segunda vez em que ela pediu, ele já foi mais agressivo e deu um chute na perna dela. E a partir de então, ele começou outras agressões, começou a dar soco, começou a ofendê-la com palavras, xingamentos. E aí, um desses socos acertou o nariz dela. E aí, foi o momento em que ele parou. Quando ele viu que o nariz dela estava sangrando, ele parou de agredi-la. E ela falou que ia chamar a polícia, ele saiu de casa. Não deu sinal. Sim. E aí ela se dirigiu até Boa Vista, eles estavam em Bonfim, se dirigiu até Boa Vista para registrar o ocorrido. Né, a gente tentou conversar com o Kélcio para saber o outro lado da história, para ele se manifestar sobre essa situação, mas até agora ele nunca deu um retorno. Sim. E hoje a gente tem um desenrolar dessa situação, né? Sim, exatamente. Eu vou já falar o desenrolar, né? Mas só para detalhar aqui uma coisa, esse caso ele aconteceu em uma casa que foi alugada pelo casal lá em Bonfim, né? Exatamente. As informações que a gente conseguiu era de que eles estavam passando uma temporada lá por conta das eleições, e aí eles estavam reunidos com colegas justamente planejando essas questões
da Campanha, candidatura, né? da campanha. E aí aconteceu essa situação. Essa não é a primeira vez em que aconteceria, né? O relato da vítima também conta isso, de que outras vezes ela já teria sido agredida. Tanto é que em abril ela fez um boletim, ela denunciou, fez um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva contra ele. Só que logo em seguida ela desistiu. E aí, durante a semana, ela tinha sido agredida de novo. E aí, no final de semana, ela foi agredida de novo. E foi quando ela denunciou na Casa da Mulher Brasileira. Pois é, né? E ela teve uma coragem de sair lá de Bonfim, que é pouco mais de 100 quilômetros, e denunciar esse caso à delegacia da mulher, né, que fica dentro da Casa da Mulher Brasileira. Eu acho que devia ter uma Casa da Mulher Brasileira em todos os municípios, né, Adriele? Era o certo, né, Era, era, Lucas? era o Era ideal, o né? ideal, mas a Né? gente sabe que é muito difícil. É muito difícil a Foi situação. difícil até conseguir pra cá, Pois é, cara. pra Roraima, mas é o ideal, né? E se não tiver ali por perto, não se esqueça que tem uns telefones aí de contato da polícia também, que apesar de ser registrado ali, o caso ele é encaminhado especificamente para a delegacia que trata aí de violência contra a mulher, então todos os portais de denúncia recebem essa denúncia. Com certeza. Tem o canal 100, tem o canal 180, se eu não me engano, né? Isso. E 190, né? Que é a própria polícia. E fiquei sabendo até pela nossa equipe aqui que a gente também tentou procurar a vítima, né? Mas a gente não conseguiu nenhum contato. Evidentemente, a gente entende, né? A situação, né, do abalo emocional. E, inclusive, a gente tem um desfecho momentâneo a respeito da repercussão desse caso, né? É triste, gente, o momento que a gente está vivendo, porque já é o segundo candidato que a gente tem notícia aqui por conta de envolvimento com agressão à mulher, né? Na semana passada, a gente revelou aqui um pouco do passado do vereador Valdemar Pernuchão, lá de Caracaraí, né? Em que a gente falou, né? Na verdade, a gente ficou surpreso pela informação de que ele era candidato à reeleição, candidato ao 4º mandato como vereador do município de Caracaraí, e isso meses depois dele ter sido filmado agredindo covardemente uma mulher acho que em público, né? Tava lá numa distribuidora de bebidas, né? Essas imagens, elas repercutiram, com certeza foram para além das fronteiras do estado de Roraima, né? As redes sociais estão aí de prova nisso, né? Não era nem inteligência artificial, não. Era verdade mesmo, né? E foi em via pública, diga-se de passagem, o caso do vereador Pé no Chão. E ele se defendeu, né, dizendo que não tem que dar satisfação porque ele resolveu o problema na justiça, né? Uma outra situação que esses temas eles vêm à tona, Adriele, é a questão da vítima não denunciar, não registrar um boletim de ocorrência, ou quando não denuncia, consegue a medida protetiva e vai lá, tira tudo. E Né? volta atrás. Infelizmente, a tendência das pessoas é repetir o caso, cara. Infelizmente, sabe? É triste isso, uma situação como essa. Mas assim, hoje também a gente saiu agora pela tarde que um homem também acusado de cegar a esposa, ele foi preso, né, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, aí aconteceu nesse domingo. E isso foi porque a vítima, ela voltou a denunciar de que a medida protetiva não estava mais servindo, porque o cara estava indo atrás dela. Ele chegou a agredir o filho dela. Não o filho do casal, porque eles não tiveram filhos, mas o filho dela ele agrediu. E mandava mensagens ameaçadoras, e ela voltou na delegacia para denunciar, falando que não estava mais dando certo e que ela estava se sentindo ameaçada psicologicamente. E aí solicitou, né, uma ação mais dura. E aí a polícia, a vara, né, do juizado lá autorizou a prisão preventiva do acusado, e aí ele foi preso ontem, né, ali no bairro de Cidade Satélite. Então, apesar de existir casos de que a mulher volta atrás, também há casos de que elas seguem firme na decisão de manter a denúncia. Tem que ser, porque veja bem, gente, já teve casos em que a pessoa, ela... Infelizmente, a pessoa que ela quer se separar, foi um tema, inclusive, que eu tratei aqui com a delegada Verlânia na semana passada, né, em que existe um percentual pequeno entre aspas, né, porque qualquer percentual, ele já é alto por natureza, né, de mulheres que estão tentando se separar, tentando se desfazer de um relacionamento
completamente tóxico e acabam sendo mortas por conta disso, né? Tem essa situação que é muito complicada, realmente, cada caso ele tem que ser analisado de uma forma mais cuidadosa possível, né? E, enfim, gente, a gente abriu um grande parênteses aqui, né? A gente acaba fugindo um pouco aqui, mas é o seguinte, como a Adriele falou, existe um desfecho momentâneo a respeito desse caso do Kélcio Bonfim, e é o seguinte, o empresário, né, que é o Kélcio do Carmo Araújo, de 41 anos, desistiu de disputar o cargo de prefeito de Bonfim, né? Então, esse é o primeiro resultado que acontece após a divulgação dessa denúncia gravíssima contra ele. E tanto é que o partido dele, o PSDB, avalia internamente quem vai ser o seu substituto na campanha eleitoral de 2024. Né? Essa informação foi confirmada por uma fonte nossa aqui do Grupo Folha, que disse também que o agora ex-candidato a prefeito de Bonfim, que é irmão do deputado estadual Armando Neto, do PL, não teria mais cabeça para concorrer ao pleito após esse escândalo vir à tona. Né? E aí, como a Adriele mesmo falou, que até o momento ele não se pronunciou, né, Adriele? Não se pronunciou. A gente tentou aí diversas formas de contato, mas Sim. Até agora nenhuma resposta e a gente nem sabe se ele tem esse interesse de se manifestar, mas o espaço sempre vai estar aberto aí. Sim, com certeza. O espaço está sempre aberto. E eu quero aproveitar, fazer um anúncio aqui no nosso podcast, né? Eu vendo toda essa questão aí de violência doméstica, né? Os candidatos, tem alguns candidatos que estão envolvidos aí, tem um passado sujo em relação à mulher, né? E aí faz absolutamente nada para resolver isso, porque acho que pelo fato de eles não se sentirem com moral para fazer isso, né? Mas é muito preocupante que a gente tenha candidatos se apresentando para serem representantes do povo, né? E tem um passado como esse, né? De covardia, diga-se de passagem. Eu quero aqui anunciar que eu quero, na verdade, divulgar minha rede social aqui, @lucasluquezzi, porque é o seguinte, você quer votar, quer saber se a pessoa tem um histórico aí de passado por violência doméstica, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição para você, pra orientar você, para ver se essa pessoa tem alguma situação, né, envolvendo justiça, envolvendo alguma situação assim de agressão à mulher, né, orientar você no que eu tiver ao meu alcance. Então, é um espaço de amigo, na verdade, né? De amigo de um eleitor, né, Adriele? Que eu acho que as pessoas elas precisam desses espaços para as pessoas elas ficarem por dentro do que antes de votar, né? Exatamente. É aquilo que a gente sempre reforça toda vez. Procurem saber as informações de quem que você está votando. Porque muitas das vezes a justiça, de modo geral, ela é inacessível para a maioria das pessoas, né? Então, assim, se a gente tem a facilidade de pesquisar um pouco do passado das pessoas, então, por que a gente não pode fazer isso, de servir a população para isso? Então, particularmente, Lucas Luquezzi, estou me oferecendo aos eleitores aqui. Eu sei que vai chover mensagem aí no meu Instagram. Ainda bem que você sabe. No meu Instagram. Vai chegar muita mensagem. Mas eu vou buscar atender da melhor forma possível, né? Usar o meu trabalho a favor do seu direito ao voto, né? Do seu direito de saber o passado do seu candidato, né? É uma coisa pessoal minha e eu tenho certeza que vai ter muito bom resultado. Você vai fazer uma boa escolha nessa eleição aí. E a gente tem que tirar, né? A gente tem que, na verdade, é que nem uma frase que a Rita Lee, a grande Rita Lee, falava, né? Que a gente tem que pegar alguns políticos e colocar tudo no vaso sanitário e puxar a descarga, né? Então vamos fazer isso, vamos ajudar a fazer isso. Obrigado, Adriele, pela participação. Até uma próxima aqui. De nada, Lucas. Até a próxima. Pois é, o tema continua sendo agressão à mulher, gente. Infelizmente, tá difícil, minha gente, tá difícil. Um homem de 27 anos foi preso após agredir a esposa, ameaçar familiares de morte e ainda tentar atacar a guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência. Sacanagem, isso aí é brincadeira, né, gente? O caso aconteceu no município de Uiramutã. A Folha apurou que a polícia foi acionada por um dos familiares ameaçados pelo suspeito. O denunciante relatou que o acusado e a esposa haviam chegado em casa exaltados após brigarem em uma conveniência em razão de ciúme do marido. A mulher teria sido empurrada e agredida verbalmente. Na residência,
A briga continuou e os dois passaram a envolver os outros membros da família. Em certo momento, o suspeito teria ameaçado matar as pessoas presentes nessa casa com uma faca. Entretanto, a arma foi tomada dele, que foi contido até a chegada da guarnição policial. Ao chegar ao local, a equipe se deparou com um suspeito em visível estado de embriaguez. Ele mostrou resistência à ação policial e tentou atacar a guarnição com um martelo. Por esse motivo, os policiais atiraram balas de borracha na perna do infrator para conseguir contê-lo. Devido às lesões causadas pelos disparos, a polícia levou esse cara para o hospital do município e, após concluído o atendimento médico, o acusado foi apresentado na delegacia de Uiramutã para as providências cabíveis a esse caso. Tá difícil, minha gente, tá difícil, né? Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai realmente mostrar essa realidade e que seja um canal, esse espaço aqui do podcast Papo de Redação, seja um canal para mostrar para os candidatos a vereador e a prefeito do município de Boa Vista e, evidentemente, dos outros 14 municípios de Roraima, que esse tema de agressão contra a mulher ele precisa ser levantado como bandeiras permanentes. A gente precisa extirpar de uma vez esse mal chamado violência contra a mulher. Vamos juntos, a sociedade roraimense precisa se unir para poder extirpar essas pessoas, né? Punir essas pessoas que praticam violência contra a mulher, que são covardes, sabe? Que não teriam a mesma atitude contra homens, né? São covardes mesmo, né? Pessoas que são vulneráveis muitas das vezes e acabam sendo agredidas por esses ditos machões, né? É complicado, gente, é complicado. Então, minha gente, vou encerrar aqui o nosso papo de redação com muita raiva desse tema, né? Para que seja um papo de redação dedicado ao protesto contra a violência contra a mulher. De um modo geral, né? Seja quem for a pessoa que tiver praticado esse crime. É um protesto contra esse ato repugnante. Com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo, nós encerramos o podcast Papo de Redação de hoje. Eu sou o Lucas Luquezzi. Aproveito para poder incentivar você a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, a Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook, no YouTube e a minha rede social, @LucasLuquezzi, LUCKEZE. Tô lá no Instagram, pode me seguir, pode mandar mensagem e vamos nessa, contra a violência contra a mulher, minha gente. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser.